Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de 2 Reis, ou o segundo livro dos reis, né? Nós cristãos chamamos de 2 Reis. Dá no mesmo. No capítulo 3, a partir do versículo 1, o título da leitura: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. A você que está chegando agora na minha página no Facebook, eu quero dar a todos vocês as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e de termos recebido solicitações de amizade é justamente para este projeto de leitura da Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento da Palavra de Deus, você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque nós precisamos conhecer palavras. Se você não conhece palavra, não adianta, porque aquela palavrinha miudinha que você não deu importância para ela, por mais insignificante que ela pareça, ela faz toda a diferença na compreensão do texto que você está lendo e do seu contexto. Certo? Portanto, precisamos de um bom dicionário da língua portuguesa, precisamos entender as palavras que estamos lendo. Mas a coisa mais importante é orar ao Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, eu quero entendimento da Tua palavra, me dá compreensão, me faz saber, eu quero entender, compreender as Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro. Jesus não falha, eu garanto para você. Ele vai responder a tua oração, porque Ele é o maior interessado em que nós conheçamos as coisas que estão escritas na sua palavra. E quando nós pedimos ao Senhor que nos dê entendimento de Deus, que nos faça conhecer ao Senhor Deus, pode ter certeza absoluta que a resposta ela vai vir. Desde o céu, do trono da glória do nosso Senhor Jesus, ela vai vir. E não vai demorar. Não vai demorar. Perdão. Vamos, portanto, ler a palavra do Senhor nosso Deus. O segundo livro dos reis. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim.
irás tu comigo à guerra contra os moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor? Então o rei, não foi uma pergunta, versículo 12 novamente. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de águas, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue. Certamente que os reis
se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Haresete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas havendo o rei dos Moabitas, versículo 26, mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Eliseu aumenta o azeite da viúva, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia! Graças a Deus. A sunamita e o seu filho, versículo 8 em diante. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa,
e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Gease: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Perdão, versículo 13 novamente. Porque lhe tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ti? Perdão, versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Gease disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-o... Perdão, versículo 25 novamente. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste e de amargura, e o Senhor me encobriu
e não mo manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Versículo 28 novamente. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Perdão, versículo 28 novamente. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Gease: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Aleluia! Então chamou a Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. A morte que havia na panela é tirada. Versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra braba. Então, versículo 39, então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Graças a Deus.
20 pães satisfazem 100 homens. Versículo 42. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos conforme a palavra do Senhor. Naamã é curado da lepra. Capítulo 5, versículo 1 em diante. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, versículo 8 novamente. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia! Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluia! Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de muitas mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se ele a uma pequena distância. Geazi é atacado da lepra, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 medidas de e 2... Página virou aqui. Vamos, versículo 22 novamente. E disse ele: tudo vai bem? Perdão, versículo 22 novamente. Vamos lá. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Não, versículo 22 novamente. Vamos do 21, para que se não perca a compreensão. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer:
Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: sê servido, toma 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestido, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Até aí, a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, lembrando a vocês que estão perseverando na leitura da santa palavra do Senhor conosco aqui, que nós estamos lendo a Bíblia desde o Novo Testamento. Nós lemos em primeiro lugar todo o Novo Testamento. Foram 69 dias de leitura, no mesmo ritmo que nós estamos aqui. Portanto, eu quero convidar a vocês que estão acompanhando a leitura aqui no Velho Testamento, que ainda não leram o Novo Testamento. Os vídeos estão salvos aqui na minha linha do tempo. Volta lá no vídeo de número 1, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1. Volta no Novo Testamento, vamos ler primeiro o Novo Testamento, você que ainda não leu. Ou mesmo você que está lendo o Novo Testamento, mesmo você que está lendo conosco aqui o Velho Testamento, ainda não leu o Novo Testamento, volte a ler o Novo Testamento. Você pode até fazer a leitura simultânea comigo aqui no Velho Testamento, não tem problema, irmão Gilson, eu quero continuar lendo a palavra de Deus junto com o irmão no Velho Testamento. Não tem problema, mas volta lá no Novo Testamento, leia simultaneamente o Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque este é o Evangelho da salvação de nosso Senhor. É o Evangelho da graça que nos foi dada. É uma leitura de mais fácil compreensão. E suas histórias são contemporâneas também à nossa época. Volta lá. Vamos ler a palavra de Deus, o Novo Testamento, porque é o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus. Jesus está voltando, não temos mais tempo a perder com esta vida. Temos que conhecer a salvação de Deus, que é Cristo Jesus. Portanto, eu vos rogo, em nome de Jesus, volte lá no Novo Testamento, a ler o Novo Testamento. E a você que está perseverando conosco aqui, desde que nós começamos a leitura da Santa Palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor Deus Todo-Poderoso
Ele está alegre com cada um de vocês. E que o Senhor Deus, Ele já tem abençoado a muitos de vocês por amor da leitura da sua santa palavra. E vai continuar abençoando em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra santa e poderosa que foi lida, meu Deus, diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a tua santa palavra. Senhor da glória, faze com que esta palavra encontre boa terra nas nossas almas, nos nossos corações, ó Deus. Que esta palavra possa germinar e crescer em nossas vidas e produzir frutos, meu Deus, dignos de salvação, frutos dignos de arrependimento, frutos para a vida eterna. Ó Pai eterno, ó Deus poderoso, que através da Tua palavra possamos conhecer, ó Deus, e saber o que é certo, o que é errado diante do Senhor nosso Deus, para que o Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos dar um arrependimento sincero, meu Deus, dos nossos maus caminhos. Faze assim, meu Senhor, o nosso coração tornar a Ti, Senhor Jesus. Ó Pai querido, ó Deus amado, abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas casas, a nossa parentela, meu Deus, de perto e de longe, e as suas respectivas casas. Perdoa, ó Deus, todos os nossos pecados, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, nos humilhando diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, pelo sangue de Jesus. E cura todas as nossas enfermidades, seja no sangue, seja enfermidade nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, nos olhos, no ouvido, na boca, nas pernas, nos braços, enfermidade nos olhos, nos órgãos internos, enfermidade maligna, em nome de Jesus, ó Deus, arranca pela raiz todo o mal, pelo sangue poderoso de Jesus, repreende, meu Deus, toda obra maligna que tem lutado contra nossas vidas, contra nossas casas, contra as nossas famílias. Dai a libertação, ó Deus, dos vícios das drogas, dos vícios das bebidas alcoólicas. Dai a libertação, meu Deus, para aqueles familiares que estão andando por maus caminhos, meu Deus, e não no caminho santo do Senhor. Repreende todo o mal, amarra toda a força do inimigo e põe por terra, meu Deus, e dá libertação, ó Deus, pelo sangue de Jesus. Meu Deus amado, conserva também, meu Deus, as nossas vidas diante de Ti, em verdadeira justiça e santidade, meu Deus, que estejamos sóbrios e vigilantes para aquele grande e glorioso dia em que hás de vir para nos buscar. Senhor, permaneça conosco o Teu Santo Espírito, meu Deus, durante a nossa jornada, a nossa peregrinação sobre a face da terra. Não nos deixes sós, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, nos livra do pecado, meu Deus, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto se nos apresenta, sobretudo nesses dias de carnaval, meu Deus, nesses dias terríveis, meu Deus, que começa hoje a nível nacional no Brasil. Repreende, meu Deus, toda a obra do diabo. Guarda as nossas almas da tentação, meu Deus, que está por vir sobre a face de toda a terra. Nos livra de todo mal. Permaneça conosco, não nos desampare, não nos abandone.
livra os nossos parentes, os nossos familiares, meu Deus. Não deixa, Senhor, que saiam para esta festa maligna, para esta festa satânica, a invocar espíritos imundos, meu Deus, com seus ritmos de candomblé. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, dá o livramento para as nossas almas. Quantos que têm se desviado e caído da fé. Oh, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Segura nas nossas mãos, Senhor Jesus, com a tua mão forte e poderosa. E abençoe assim os nossos lares, as nossas famílias. Ó Deus, aqueles que têm reconhecido, através da leitura da tua palavra, que só o Senhor é Deus, que não há outro caminho. Abençoe assim os seus lares, as suas famílias. Segure em suas mãos, nas mãos de seus familiares, para que não voltem atrás, meu Deus. Aleluia! A seguir espíritos imundos nas avenidas, nas passarelas e nem pelas ruas do Brasil. Guarda, Senhor meu Deus, as nossas almas desta festa diabólica da carne. É a festa das orgias, é a festa da sodomia, é a festa da prostituição. O sangue de Jesus tem poder para amarrar toda a obra do diabo. Dá-nos o livramento, meu Deus. Prepara as nossas vidas para encontrarmos contigo. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o que eu te peço e te agradeço, desde agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, por todas as nossas vidas. Fica conosco, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus, a vocês que têm nos pedido orações, nos grupos, às vezes até aqui na nossa página. Eis aí também a oração. Eu tenho certeza que todos que estão lendo a palavra do Senhor Deus conosco, o Senhor Jesus já está arrancando todo o mal, toda a enfermidade, toda a obra do diabo do seu lar, da sua família, porque aonde a luz chega e o Evangelho é a luz de Cristo, Satanás tem que ir embora, as trevas têm que ir embora, as doenças têm que ir embora e não podem resistir o poder do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor assim vos dê saúde, vos dê o livramento e a libertação em nome de Jesus.